A edição noturna do Compacta está no ar para falar sobre o pacote anticrime. Compacta. Oferecimento Maceió Shopping. Há 30 anos fazendo parte da sua família. O pacote anticrime entrou em vigor no mês passado, alterando diversos pontos do Código Penal. O assunto é recente, gera muito debate e, para tirar dúvidas, o repórter Lucas Malafaia conversou com o advogado criminalista Leonardo Moraes. Vamos ver. Pois é, para falar sobre as principais mudanças que entraram em vigor em janeiro, junto com o pacote anticrime, eu recebo o advogado criminalista Leonardo de Moraes, ele que também preside a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas em Alagoas. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu queria começar falando com o senhor sobre essa questão da pena máxima do Brasil, que passou de 30 para 40 anos. Eu queria agradecer inicialmente a oportunidade, em relação a tratar de um tema que é tão interessante e tão amplo como esse. Até então, no Brasil, o tempo máximo para se cumprir pena seria de até 30 anos. Claro, 30 anos, levando-se em conta que o tempo é algo subjetivo, De acordo com a posição, de acordo com a ocasião, o tempo tem uma percepção completamente distinta. Então, o tempo máximo para se cumprir a pena seria de até 30 anos, já que a pena tem duplo objetivo, que é castigar alguém, bem como ressocializá-lo. Só que se entendeu que o tempo seria muito curto, levando-se em conta a quantidade tão grande de crimes que acontecem no Brasil, o nível de corrupção que são muito alarmantes e muito grandes, e se pretendeu, como de fato existe hoje, já foi aplicado, já se encontra em vigor hoje, aumentar a pena de 30 para 40 anos. Então, o limite máximo para cumprir pena no Brasil passou de 30 anos para 40 anos. E que dificilmente se chega a esse prazo. Uma pessoa, por exemplo, que tem penas somadas, exemplo, o governador do Rio de Janeiro, ele tem pena somada que chega a quase 200 anos de pena. Ele só vai cumprir, ou na época, no máximo 30 anos. Porque, como eu disse, se alguém vai ser obrigado a passar a vida inteira sendo punida, você não cumpre o segundo objetivo da pena, que é a sua ressocialização. Então, é absolutamente impossível que alguém que tem uma pena aplicada de 150 anos, ela fique com o tempo integralmente presa ou o tempo integralmente cumprindo pena. Agora, também houve outra série de mudanças em relação ao Código com a aprovação do pacote anticrime. O que mais você pode destacar? Aconteceram mudanças muito profundas, Algumas já reclamadas pela própria sociedade e pela doutrina, do modo geral. Um exemplo seria o crime de roubo. Quem praticava um roubo com arma de fogo tinha pena aumentada, só que ficava um vácuo em relação às pessoas que praticavam assalto por meio de arma branca. Quem comete roubo ou quem cometia roubo com arma branca, ele respondia pelo crime de roubo, mas a pena não era aumentada por essa circunstância. Atualmente, se você comete um roubo com arma de fogo ou arma branca, a pena então será aumentada em 2/3 ou 1/3, de acordo com a hipótese. Uma outra modificação interessante diz respeito aos crimes de estelionato. Quem pratica hoje estelionato, para que se inicie a investigação policial e para que o Ministério Público possa oferecer uma ação penal, é indispensável que a vítima expresse autorização para que isso aconteça. Então, a própria lei deixou nos poderes da vítima, nas mãos da vítima, o interesse em iniciar uma investigação e, posteriormente, o oferecimento de uma ação penal. Então, além dessas mudanças interessantes, envolve a questão da saída temporária ou permissão de saída. Essa é polêmica, inclusive um anseio da sociedade, Porque o Brasil já registrou casos muito irônicos, por assim dizer. Por exemplo, da Susana von Richthofen sair no Dia das Mães, numa saída temporária, ela que foi condenada por matar os pais. Isso. Quando você fala em permissão de saída, diz respeito a pessoas que estão presas e têm problemas de saúde, que devem ir, por exemplo, a um médico ou ao hospital, ou então para comparecer ao sepultamento dos seus familiares, da mãe, do seu pai, do irmão e assim por diante. O nome disso é permissão de saída. A saída temporária, ela pressupõe alguém com condenação transitada em julgado e que está presa em regime semiaberto. Então, se alguém, por exemplo, é primário e está em regime semiaberto e ele cumprir 1/6 da pena, ele vai ter o direito à saída temporária, ou seja, para que no final do ano, geralmente acontece no final do ano, ele possa então visitar a sua família e seus parentes, ou então comparecer a algum tipo de curso. Hoje, a saída temporária ela teve uma modificação profunda. E que sentido? Só tem direito à saída temporária as pessoas que estão em regime semiaberto e cumpriram 1/6 da pena ou 1/4 da pena. E as pessoas que cometeram crimes hediondos em que haja resultado morte não terão direito à saída temporária. Então, o caso, por exemplo, da Susana von Richthofen, ela foi condenada por homicídio qualificado, que é um crime hediondo.
não teria hoje mais direito à saída temporária. Houve mudança também em relação ao aspecto da legítima defesa para agentes de segurança? Isso. Houve um grande clamor social, né, e uma pressão do governo para que os policiais que estejam em alguma incursão, eles pudessem, em legítima defesa, atirar contra alguém desde que houvesse medo ou surpresa. Essa proposta não foi aprovada. O que foi aprovado definitivamente foi, segundo o artigo 25, parágrafo único, que se um policial ele atira contra alguém que está mantendo outra pessoa, mantendo a vítima com um refém, ele poderia então atirar naquele criminoso que porta, portanto, a vítima. Então, naquelas situações em que envolve alguém que captura alguém com a faca no pescoço, que mantém alguém sob refém, o policial que eventualmente atira nesta pessoa, ele age agora em legítima defesa de terceiro. É uma novidade importante? Né? E até a minha posição enquanto advogado criminalista é que é um fato plenamente justificado, já que há um conflito. A vida de alguém, que é da vítima, versus a vida de um criminoso. Agora, a principal mudança, né, que estava prevista para acontecer, para ser implantada junto com esse pacote anticrime, era o juiz de garantias, que acabou sendo suspensa e adiada, né? Acredita que ela vai vingar sim? A principal mudança da lei seria justamente essa. Nós viveríamos uma outra realidade no aspecto do processo penal. E quando você fala na figura dos atores judiciais, existe um órgão responsável pela acusação, que é o Ministério Público, o outro que é a defesa, o advogado privado ou o defensor público, e o órgão que julga, que é o juiz, que não tem interesse em nem acusar e nem defender. Com o juiz de garantias, que não há nenhuma relação com a impunidade, a lei colocaria um juiz que iria acompanhar a legalidade dos atos de investigação e um outro juiz, chamado juiz da instrução e julgamento, acompanharia a condução do processo. Então, se alguém, por exemplo, é preso e existe uma investigação que se encontra em andamento, o juiz que acompanha a legalidade dos atos é o chamado juiz de garantias. Então, a função do juiz seria apenas acompanhar os atos de investigação, resguardando o direito fundamental do réu. Isso acontece por quê? Porque se o mesmo juiz que acompanhou a fase investigatória, ele decreta a prisão preventiva, ele pede a busca e apreensão, determina a requerimento uma interceptação telefônica, é um juiz contaminado. E se ele faz isso na fase investigatória, provavelmente ele está com uma tendência muito grande a condenar no fim do processo. Então, para preservar a imparcialidade, que é a figura do juiz desinteressado no resultado do processo, foi criado então o juiz de garantias. Infelizmente, ele foi suspenso no dia 15 pelo ministro Dias Toffoli por 6 meses e após as suas férias entrou o ministro Luiz Fux, que suspendeu por prazo indeterminado. Mas o meu pensamento é de que ele deve voltar ao juiz de garantias e vai ser um caminho sem volta, como acontece já na Europa já há mais de 50 anos. E essa edição do Compacta vai ficando por aqui. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp no 996695352 e também pelas redes sociais. É só procurar Acta Oficial. Tchau!